Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os metadados, que basicamente são os campos descritivos do objeto no acervo. Vou mostrar um pouco como o Tainacan lida com os metadados e como ele permite criar vários tipos de metadados diferentes no processo de construção do acervo. Então pessoal, vou começar mostrando para vocês uma ficha catalográfica. Esse é um exemplo de um acervo museológico e essa é uma ficha de um objeto. Essa ficha contém as informações de catálogo de determinado objeto, no caso um guarda-chuva. E eu estou mostrando ela para vocês nesse momento, porque isso que vocês estão vendo como tombo, tesauros, autor, fabricante, local, origem, são elementos descritivos que vão se repetir para todos os objetos, certo? Todos os objetos do acervo. Esses elementos descritivos é o que nós chamamos de metadados no Tainacan. Então, no Tainacan, ele é um sistema que ele permite criar esses metadados. Ele não vem com nenhum modelo pronto. Você mesmo configura esse modelo no Tainacan de metadados. E aí, no caso, por exemplo, dessa ficha, seria preencher, criar todos esses metadados. O tombo, o tesauros, o autor, fabricante, objeto, descrição. E se atentando aos tipos. Então, às vezes você vai ter, por exemplo, a origem aqui é um país, Paris, França. Então, a origem ela tem tanto uma característica de vocabulário controlado, se você for pensar em localização geográfica, por exemplo, você pode ter Brasil, os estados do Brasil, você pode ter Paris, você pode ter Estados Unidos, você pode ter vários países, os estados desses países e assim por diante. Então, você poderia ter uma taxonomia e esse metadado seria do tipo taxonomia. Você tem muitos lugares onde você tem um texto longo ou um texto simples. Então, se atentar ao formato, ao valor que esses metadados vão agregar e a listagem desses metadados seria esse primeiro passo para criar uma coleção no Tainacan, criar um acervo no Tainacan. Então, a pergunta que inicia a introdução sobre o que são os metadados é quais são os campos descritivos dos objetos do seu acervo. Então, quais informações você quer armazenar sobre os objetos do seu acervo. Bom, pessoal, então, voltando aqui para o universo do Tainacan, eu ainda vou dar mais uma referência para vocês, que novamente é a wiki do Tainacan. Alguns dos itens sobre metadados que eu vou falar aqui estão descritos aqui e um pouco mais, até com um maior nível de descrição. Então, o que ficar de dúvida sobre esse vídeo, eu recomendo acessar o wiki do Tainacan aqui na área de metadados e dar uma olhada no que o pessoal colocou de informações sobre metadados, e aí tem todo o processo de criação e etc. Tudo bem? Bom, vou acessar aqui um WordPress que tem o Tainacan, é o nosso WordPress de teste para elaboração desses vídeos tutoriais. Vou acessar o Tainacan e o que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiramente eu vou dar a distinção de dois pontos onde existem metadados no Tainacan. Primeiro é o repositório, como eu já mencionei em outros vídeos, o repositório ele se reflete em todas as coleções do seu acervo. Então, toda essa área de coleção, todas as coleções que você tiver, tudo que tiver no repositório vai estar refletido nessas coleções. Então, por exemplo, a gente tem aqui metadados do repositório. Essa área de metadados do repositório vai nos permitir criar metadados que vão ser repetidos em todas as coleções. Então, vamos supor que você tem uma coleção do acervo e uma coleção de autores, e você quer repetir, por exemplo, um metadado de título ou um metadado de denominação. Você pode criar esse metadado aqui e toda vez que você for inserir um novo objeto em uma das coleções, esse metadado vai aparecer nas duas. Vou fazer um exemplo bem simples, vou criar um metadado de texto simples. Eu já explico alguns tipos de metadados e um pouco dessa interface de edição, mas basicamente a gente insere o nome do metadado. Por exemplo, denominação, a gente poderia inserir uma descrição desse metadado, a gente poderia inserir aqui em placeholder um valor padrão para quando esse metadado não tiver valor, por exemplo, não identificado ou vazio. A gente vai deixar assim mesmo. Essa opção de exibir na listagem, ela se refere à lista de itens da interface da coleção para o usuário. Então, se você quer que esse metadado seja exibido por padrão toda vez que o usuário acessar a listagem de itens,
você deixa em exibir por padrão. Se você não quer que seja exibido por padrão, que o usuário tenha a possibilidade de selecionar esse metadado posteriormente, deixe em não exibir por padrão ou nunca exibir, para hipótese alguma, exibir esse metadado. Lembrando que para o usuário não ver um metadado que ele pode ser administrativo, como controle de qualidade dos objetos, controle de preservação, é preciso colocar ele como privado. Só os usuários com administração do WordPress vão conseguir ver esse metadado no Tainacan, tá bom? Bom, aqui em opções de preenchimento, pergunta se esse metadado ele é obrigatório, então toda vez que eu registrar um novo objeto, eu tenho que colocar ele. Se ele é um valor único, ou seja, ele pode se repetir ou não, isso é o que vai definir se ele é um valor único ou não, e um metadado de múltiplos valores, ou seja, se os valores que vão estar inseridos nesse metadado, eles são múltiplos, como por exemplo em assuntos, temáticas, que normalmente tem mais de um termo associado. Aí eu selecionaria essa opção e aí eu tenho as outras opções de limitar a quantidade de valores e limitar o número, e qual que seria esse número máximo limitado. Bom, então são essas as questões. A opção de obrigatório e valor único, ela vai acontecer quando você é obrigado a inserir alguma coisa que não pode se repetir nos outros registros. Muito provavelmente isso seria um número de registro, por exemplo. Aqui embaixo a gente teria as opções específicas do metadado. Essa parte de cima vai aparecer na maioria dos metadados. E aqui a parte de baixo vai aparecer de acordo com cada tipo. Vou mostrar alguns para vocês logo mais. E aqui, por exemplo, a gente tem a opção de exibir sugestões. Então, de acordo com o que já foi preenchido em outros objetos, o Tainacan tem a possibilidade de, ao você ir digitando, exibir algumas sugestões do que aquele objeto pode ser. Qual o valor para esse metadado, de acordo com os outros objetos. Aqui em opções avançadas, a gente teria a possibilidade de inserir uma URI semântica, que é uma referência externa da semântica desse metadado. Bom, então vou criar esse metadado aqui, cliquei em salvar. Aqui no título eu tenho a opção ainda de editar ele, nesse ícone de canetinha, ou de excluir ele, tá bom? Então se eu quiser refazer, eu posso excluir. Lembrando que não tem como eu mudar o tipo do metadado. Se eu criei um metadado de texto simples e quero que ele seja texto longo agora, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que criar um de texto longo e excluir o metadado de texto simples. Bom, o outro lugar, vou voltar aqui na página inicial do Tainacan, onde a gente tem a criação de metadados, é no processo de criação de uma coleção, tá bom? Tanto no processo de criação de uma coleção, quanto no processo de edição de alguns metadados em uma coleção que já existe. Vou criar uma coleção rapidinho aqui, só para vocês verem onde ficam os metadados dela. Então, eu vou criar uma coleção teste, vou deixar essa parte de configuração que eu já passei no vídeo sobre criação de coleção, e vou salvar e ir para metadados. Quando eu entro na página, quando eu cliquei em salvar e vou para metadados, vai me abrir essa interface de criação dos metadados, tá bom? Se já for uma coleção que já tem, vai aparecer a listagem de todos que já existem. Se for uma coleção nova, como é o caso, vão aparecer alguns metadados que por padrão acontecem, que por exemplo são o título e a descrição. Sempre vão existir esses metadados porque eles são obrigatórios no Tainacan. Um objeto precisa pelo menos ter um título e uma descrição, tá bom? Se o seu objeto não compõe esse tipo de metadados, se ele não tem título ou não tem descrição, você pode desativar nesse botão aqui do lado da canetinha. Eles não vão aparecer nem para o usuário, nem no processo de registro dos objetos. Porém, é interessante que você insira mais metadados, pelo menos, porque não faz sentido você ter um objeto sem nenhuma informação sobre ele. Então, vendo o metadado de denominação aqui, ele é o metadado que a gente criou no nível de repositório. Como eu mencionei, esse metadado vai aparecer em todas as coleções porque ele foi herdado. Ele veio de um nível maior que define que tudo que tiver naquele nível maior vai acontecer no nível menor, que são essas coleções. A gente pode optar por não utilizar ele, tá? Em determinados casos isso é interessante, como por exemplo coleções muito específicas, ou a gente pode deixar ele aqui como está. Bom,
Vou voltar ao metadado de título e descrição. E além desses, pessoal, aqui do lado, no lado direito, tem os tipos de metadados disponíveis que o Tainacan permite criar. Então, como eu mencionei lá no exemplo da ficha catalográfica, você tem que observar os valores ali inseridos e você vai entender se aquele valor ele é do tipo texto simples, se ele é um texto longo, que seria, por exemplo, um parágrafo de observações, descrição, se ele é uma data, que no caso do Tainacan tem que ser do tipo dia, mês e ano, então tem que ser bem separadinho. Se tiver uma letra junto com o número da data, aí você precisa criar um metadado de texto simples. Você tem a opção de criar um metadado numérico, você tem a opção de criar uma lista de seleção, que seria metadado do tipo estado de conservação, que você tem uma lista de termos bem pequena para classificar aquele objeto, como bom, regular e ruim, ou sim ou não, tá bom? O metadado de relacionamento ele é interessante para você relacionar as coleções. Então, às vezes você tem uma coleção de autor e uma coleção do acervo. E aí você quer relacionar esse objeto ao autor que está na outra coleção. Você consegue fazer esse relacionamento através desse metadado. Você tem o metadado de taxonomia, que como eu mostrei no vídeo sobre taxonomia, você precisa antes ter uma taxonomia criada, que é um vocabulário controlado, seja ele um tesauro de classificação dos seus objetos. E aí você cria esse metadado na sua lista de metadados aqui, no seu acervo, e aí você relaciona com esse vocabulário controlado. Aí você consegue indexar os objetos de acordo com os termos. O metadado composto, ele é interessante, por exemplo, no caso de dimensões. Às vezes você tem as dimensões do seu objeto e elas se subdividem em altura, largura, profundidade, por exemplo. Você consegue criar um metadado de dimensões e inserir dentro dele metadados numéricos para altura, largura e profundidade. Por último, o metadado de usuário, ele é para você atrelar um usuário do WordPress, do Tainacan, a este objeto, seja como responsável ou como autor. Tá bom? A título de exemplo, e para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou mostrar alguns mais complexos. E reitero que vocês podem acessar o wiki do Tainacan, na área de metadados, vai ter a descrição completa dos demais tipos. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o metadado de lista de seleção. Essa lista de seleção, ela pode ser um estado de conservação, por exemplo. Tá bom? E aí, como eu mostrei antes, essas opções aqui de cima são as mesmas opções que eu mostrei na área de repositório, de metadados de repositório. É um padrão para a maioria dos tipos de metadados. E sempre nessa segunda camada vai ter a opção específica desse tipo de metadado, que nesse caso é para você inserir esses termos que serão classificados os objetos. Né? Por exemplo, bom, e aí com uma vírgula ou tab, como está escrito aqui na opção de separador, eu inseri o bom, eu posso inserir o regular. Aí o regular eu errei, eu coloquei um ponto, vou excluir ele e vou colocar de novo. Regular, ruim. O que isso significa? Quando o profissional que for descrever, catalogar o objeto, for colocar o estado de conservação, ele vai ter essas três opções. No momento de descrever o objeto, de catalogar, ele ainda pode colocar uma outra opção, ele tem a capacidade de criar uma opção lá, mas obrigatoriamente você precisa colocar pelo menos uma opção aqui no momento de criar esse metadado. Vou salvar, vou mostrar um pouco o metadado de relacionamento. Esse metadado de relacionamento, como eu mencionei, ele pode ser uma autoria ou pode ser uma relação entre objetos. Objetos que, por exemplo, o todo e as partes. Então, tem vários tipos de relacionamento que podem ocorrer entre coleções. Lembrando sempre isso. Você precisa relacionar os itens da sua coleção com uma outra coleção. Você ainda pode relacionar os itens da própria coleção, tá bom? Não é obrigatório que seja entre coleções. Vou mostrar para vocês isso aqui embaixo. Novamente, as opções padrões e aqui as opções específicas. Então, coleção relacionada. Eu posso escolher a nossa própria coleção. Então, vou relacionar um objeto com outro objeto dentro do mesmo contexto. Ou eu vou escolher uma outra coleção. Vai ser listado para mim todas as coleções que eu tenho nesse repositório, nesse Tainacan. E eu posso, por exemplo, escolher a nossa coleção acervo teste. E aí, logo em seguida, ele abre mais opções para me perguntar o quê?
Eu estou relacionando com o que especificamente? Quando eu for pesquisar essa relação, eu quero pesquisar um nome, eu quero pesquisar a classificação, o que eu quero pesquisar nessa coleção de relacionamento? Nesse caso, ele vai me apresentar a lista de todos os metadados que já existem na outra coleção, para eu fazer a busca em um deles. Vou, por exemplo, pegar o título. E tudo bem. E agora ele vai me perguntar o seguinte: metadados do item relacionado a exibidos. Então, quais metadados desse objeto vão ser exibidos quando eu fizer essa relação? Eu posso, por exemplo, pedir para exibir a miniatura da imagem, do documento, desse objeto que está sendo relacionado, a descrição, a classificação. Eu posso escolher aqui, dentre os metadados disponíveis. E, por fim, exibir em itens relacionados a este. O que isso significa? Na página do item, quando o usuário vai acessar esse item que é relacionado com outro, é possível que haja uma opção de que se exiba os itens relacionados a este. Então, por exemplo, eu selecionei aqui a miniatura a miniatura daquele metadado vai aparecer nessa área. E aí o usuário vai conseguir ver como uma dica, né, uma possibilidade de acessar esse objeto relacionável e vai clicar nessa miniatura ou nos metadados que eu escolhi, tá bom? Então eu posso deixar como marcado. Bom, vou salvar aqui, isso foi o metadado de relacionamento e eu vou apresentar agora o metadado de taxonomia. O metadado de taxonomia, como eu falei, ele pode ser uma classificação, ele pode vir de um tesauro, classificação. E ele precisa primeiro que a taxonomia seja criada na área de taxonomias, como a gente já apresentou em outro vídeo. Então, nas opções especiais desse metadado, eu seleciono a taxonomia que foi criada, que no caso é classificação, e aí no tipo de entrada ele já me coloca aqui Radio. Radio é um botãozinho único que você escolhe um termo de cada vez, você não pode escolher mais de um termo. Esse tipo de entrada muda quando eu clico em permitir valores múltiplos. Porque quando eu posso inserir mais de um valor de uma taxonomia nesse objeto, aí ele me permite selecionar esses valores através de um checkbox, que é um quadradinho, você pode selecionar vários, ou o tag input, que você começa digitando, ele dá as opções e você vai inserindo assim por diante. Nesse tipo de taxonomia só permite classificar por um termo mesmo, vou deixar como está. A lista de opções é sempre visível, eu sempre recomendo para taxonomias menores, porque aí vai... Quando o catalogador for registrar o objeto, vai aparecer todos os termos possíveis daquela taxonomia para o catalogador selecionar e permitir novos termos. Eu sempre recomendo você entender se a sua taxonomia ela já está fechada e você não quer permitir que novos termos entrem, porque essa permissão pode acarretar em ambiguidades, confusões, alguns termos que já podem existir na taxonomia, mas no momento o catalogador não viu, ele inserir de novo o termo. Então, pode ocorrer alguns problemas assim. Eu sempre indico deixar como fechado, mas se você está construindo a taxonomia à medida que você vai catalogando, aí pode deixar como permitir novos termos abertos, tá? Por fim, o link filtrado por coleções, como eu mostrei no vídeo de taxonomias, um termo da taxonomia, ao usuário clicar naquele termo quando ele vê o objeto, vai aparecer uma página com uma lista de outros objetos relacionados àquele termo. E como a taxonomia pode ser usada em várias coleções, pode aparecer objetos de outras coleções também. Essa opção te dá a oportunidade de centrar essa lista de objetos que vai aparecer no termo da taxonomia somente nessa coleção que a gente está criando, por exemplo, a coleção de teste. Tá bom? Então, vou salvar aqui. Isso foi o metadado de taxonomia. Por fim, o metadado composto, que é o último que eu vou mostrar para vocês, ele é um metadado que eu citei, que ele pode ser, por exemplo, pensado como dimensões. Aqui ele tem um número menor de possibilidades, porque ele é bem simples, ele vai abrir a caixa para a gente inserir outros metadados. Vou salvar. E aí, o que a gente faz? Ele pede para a gente arrastar e soltar tipos de metadados para criar os metadados filhos desse outro. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em numérico e vou arrastar aqui para dentro do composto. E aí eu vou criar um metadado, por exemplo, altura, dentro desse metadado composto. O metadado numérico ele tem uma possibilidade que é o passo. O passo é de quanto em quanto você quer aumentar aquele número.
Então, no caso de altura, quando a gente tem centímetros em decimal ali, 2 casas após a vírgula, eu posso deixar do jeito que está e ele vai adicionando do jeito que está aqui, de 0,1 em 0,01 e 0,01. Mas a gente tem a opção de adicionar de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5. Bom, e aí assim por diante. Então eu posso fazer a mesma coisa para adicionar um metadado de profundidade, de comprimento. Basicamente é isso o processo de criação de metadados. Novamente, se vocês quiserem investir em entender melhor esse processo, eu indico vocês a wiki do Tainacan na área de metadados. Vou só mostrar para vocês como é que esses metadados aparecem. Vou aqui em itens da nossa coleção e vou adicionar um novo item. E esse é um processo de catalogação manual. E aí, tá vendo que todos os metadados que já existiam e os que eu criei estão no processo de catalogação? É justamente isso. A gente primeiro cria os metadados, depois começa a catalogar, porque as informações que eu vou inserir dependem da criação desses metadados. Bom, pessoal, era isso. A intenção desse vídeo era mostrar para vocês um pouco o que são os metadados e como criar esses metadados no Tainacan. Vocês podem usar essas informações para complementar o vídeo sobre criação de coleção ou importação de planilha, tá bom? No Tainacan. E espero que vocês explorem os demais vídeos que nós criamos e até logo.